Hoje, no programa Virou Notícia, vamos ter a oportunidade de conversar com um grande conhecedor do rádio e do teatro. No rádio, começou suas atividades ainda jovem, onde os ouvintes puderam constatar sua grande vocação para a comunicação neste maravilhoso veículo de informação e cultura. Nosso entrevistado possui um timbre de voz privilegiado, sendo uma voz padrão, que pode ser aproveitada em vários setores no mundo da locução. É com grande prazer que o recebemos no programa Virou Notícia, Sebastião Meira. Os meus cumprimentos aos telespectadores e aqui estamos à disposição para as suas perguntas. Sebastião, primeiramente gostaria que nos falasse um pouco sobre sua família, seus filhos, enfim, um pouco de sua vida. Meu pai se chamava Sebastião Meira, faleceu aos 29 anos. Jovem. Jovem. Era daqui de Alfena, Sebastião? De Pouso Alegre. Pouso Alegre. Pouso Alegre. Certo. Eu nasci 16 dias após o falecimento dele. Minha mãe, Laís Santos Meira, ficou viúva aos 28 anos. Sua mãe, professora? Sempre foi professora? Professora primária. Certo. E eu fui criado pelo meu avô, Pedro Celestino dos Santos, e por minha avó, Alta Pereira Santos, que são os pais de minha mãe. Sim. E também por uma irmã de minha mãe chamada Lavínia. Foram pessoas importantíssimas na minha educação, na minha formação. Meu avô, ele tinha um comércio na Avenida São José. Minha avó fazia doces e salgados para serem vendidos na venda dele. Sim. Isso além dos trabalhos de casa que ela fazia. E a minha mãe, como disse, ela se formou no curso de magistério, foi contratada durante muitos anos de escolas em Alfenas, na zona rural, e depois de um certo tempo ela passou no concurso para dar aula no grupo escolar Arlindo da Silveira Filho, onde ela trabalhou por quase 30 anos e se aposentou. Eu tive o privilégio de poder conviver com minha mãe bastante tempo. Ela faleceu com 85 anos. Sebastião Meira, mas e como era assim? A mãe professora e você? Você também estudou no Arlindo Silveira? Não, porque ela preferia que eu estudasse em outro grupo para que eu não fosse assim, como se diz, entre aspas, protegido. Entendi. Pelo fato dela estar também trabalhando naquele mesmo local. Sim. Eu estudei em outro estabelecimento, mas sempre com o apoio dela, com a ajuda dela, nas lições, nos estudos, né? Então tinha, como se diz, a tarefa de casa, a mamãe ajudava o filho. Ajudava muito. Tá certo. Ajudava e muito. E também, nas horas vagas, eu trabalhava. O meu trabalho era buscar as marmitas dos estudantes nas pensões, carregar as malas de viajantes que chegavam na rodoviária e engraxava também sapatos na Praça Getúlio Vargas. Sebastião, uma história bonita. Então, é uma vida assim que foi bastante sofrida, nunca passei assim dificuldades, mas tudo foi conseguido com muito esforço. Meus avós, né? Minha mãe, a minha tia Lavínia, o que eles puderam me dar, eles me deram. Eles me proporcionaram muita coisa em minha vida, assim, de criança, de jovenzinho, de adolescente. Mas tudo com bastante esforço, como acabei de dizer. Mas nem por isso que eu deixava também de lado os estudos. Eu procurei sempre dar bastante valor aos ensinamentos do grupo escolar, de minha mãe, para que um dia também a gente pudesse alcançar alguma coisa melhor na vida. Mas tudo bem, você está dizendo no período de sua infância até a adolescência, e digamos assim, o adulto, como que foi o casamento e a família hoje? Sim, eu conheci a minha esposa, Sim. que se chama Bernadette Carvalho Meira.
ela veio de São Gonçalo de Sapucaí, natural de São Gonçalo de Sapucaí, para estudar na Unifenas. Na Unifenas? Para estudar Química. Sim. Ela chegou em Alfenas e foi trabalhar na Rádio Cultura como programadora musical. E nessa época eu já estava também ajudando a Rádio Cultura no sentido de gravar programas. A conheci, a gente deu certo. Sim. E nos casamos. E desse casamento eu tenho 2 filhos. Nós temos 2 filhos desse casamento. Mateus, que é formado em Ciência da Computação pela Unifenas e atualmente é professor concursado de uma instituição federal de ensino em São Paulo. Sim. E o Tiago, que se formou em Artes Cênicas, em Ouro Preto. A genética puxou para o paizão. A genética já atuou aí no caso do Tiago. Ele se formou em Artes Cênicas em Ouro Preto, reside em Ouro Preto, trabalha em teatro, rádio e TV. Sim. Além de artes cênicas, ele se especializou também em rádio e TV em uma universidade de Belo Horizonte. Sim. Então são 2 filhos que me dão muita alegria, me realizam muito. Então eu posso dizer que eu sou muito feliz por ter tido uma família, minha mãe, meus avós, minha tia, que me auxiliaram em muito, e agora a família que tenho. Tenho muita felicidade por Deus ter me colocado essas pessoas em minha vida. Muito bem. Você teve uma rica experiência de ter sido coroinha na Igreja Matriz São José e Dores de Alfenas. Como começou a participar desse trabalho, Sebastião? Aos 11 anos, fui convidado para participar do grupo dos Marianinhos, da Congregação Mariana, que mantinha um grupo de adultos, outro de jovens e de adolescentes, ligado à matriz de São José e Dores de Alfenas. E depois de algum tempo, me convidaram para ser coroinha. No início achei muito difícil, pois eu tive que frequentar aulas de latim com o padre Luiz, um padre holandês, que era o vigário, porque a missa era em latim. E, logicamente, as respostas também deveriam ser em latim. E o coroinha é que respondia à missa. Só para a gente frisar um pouquinho para o telespectador entender também. Isso foi antes de 1964? Isso foi em 1963. Ah, sim. Em 1963. Aí eu aprendi, mais ou menos, é claro, né, a responder e fiquei assim muito satisfeito com aquilo, muito emocionado. Então, não vi a hora de ir para a igreja para ajudar, para colocar em prática o aprendizado que eu tive de latim. Sim. Mas logo em seguida vem o Concílio Vaticano II, que reforma muito a liturgia e já se passa a se celebrar em língua pátria, né? No caso, em português e nas línguas dos respectivos países. Mas em 1963, como estava dizendo, eu entrei como coroinha. Foi a época em que faleceu o inesquecível Papa João XXIII, que convocou o Concílio Vaticano II, e esse concílio foi encerrado pelo Papa Paulo VI, pelo grande Papa Paulo VI. O concílio veio, como eu disse já anteriormente, reformar muita coisa na igreja. Muita coisa que foi mudada para que a igreja pudesse continuar a sua caminhada no mundo, atingindo mais aos jovens, aos operários, uma classe maior de pessoas, né, que até então ela não estava atingindo, pelo fato dela ter ficado um pouco parada, né, no tempo. Interessante que você vivenciou esse período de jovem, né, menino, antes do concílio, né,
E depois, após o concílio, você vivenciou isso aí. Vivenciei essa as parte duas importante, fases. as duas fases da Igreja Católica. Da Igreja Católica. Então, e na igreja eu ajudei muito os padres, além do Padre Luiz, Sim. dos padres da matriz, São José e Dores, eu ajudei muito os padres Vitório de Almeida e José Ram, que também era holandês. Sim. Eles faziam um trabalho na Capela de Nossa Senhora de Fátima, que hoje é a matriz de Nossa Senhora de Fátima, dirigida pelo Padre Homero, pelo nosso grande amigo Padre Homero. E além disso, além de ter sido coroinha, eu fui acólito, porque depois a gente vai ficando mais velho, então passa a acólito. De acólito eu cheguei também a sacristão por algum tempo e a secretário paroquial. Secretário paroquial. Então você teve uma convivência muito grande com os padres holandeses. Com os holandeses. Aqui naquela época, certo, na paróquia São José e Dores. São José e Dores. Depois de um certo tempo, como colaborador da Igreja Matriz São José e Dores, você foi convidado a desenvolver um trabalho como catequista, juntamente com a professora Esther Rosa. Como foi isso? Então, esse trabalho foi juntamente com o trabalho de coroinha, de acólito, porque eu não me desliguei dessa parte da igreja. Sim. A Maria Esther Rosa, né, mais conhecida por Estherzinha, que por sinal é uma pessoa assim, de muito valor para mim, que eu a respeito muito e que sempre fez muito em prol da catequese, em prol das crianças, do ensinamento religioso, em prol da música, sim, grande conhecedora de música, sim, sempre à frente do coral Santa Cecília, o coral mais antigo da matriz São José e Dores. Ela se dedica assim, de corpo e alma às atividades de catequista e de regente do coral. A Esther, ela dirigia na época, em 1966, ela dirigia a Legião de Maria. E nós tínhamos reunião toda terça-feira no Centro Católico. Era um grupo muito animado e que procurava levar a devoção a Jesus, Maria e a Igreja a todos os nossos irmãos nas mais diversas formas. Nós fazíamos visitas aos doentes nos hospitais, em suas casas, aos presos. Nós rezávamos o terço com as famílias nos bairros mais carentes. Nós íamos lá para encontrá-los, para rezar com eles, para passar uma palavra do Evangelho, para dar um alento maior a essas pessoas. Nós fazíamos também um encontro com eles, assim no sentido de levar a imagem de Nossa Senhora de uma casa para outra. Essa imagem permanecia na casa de uma família, depois a gente voltava lá, levava para outra família, em procissão. Tinha todo um ritual e as pessoas davam muito valor nisso, acompanhavam a gente naqueles procedimentos e com isso a gente estava levando um pouquinho do que Jesus quer que a gente leve, que é a sua boa nova, o Evangelho, as verdades que podem nos levar a Deus. Observando suas respostas sobre seu trabalho como colaborador no ensino religioso, gostaria de saber se foi através desta convivência, de estar sempre próximo às pessoas, ministrando aulas de religião, como catequista, foi a partir daí que começou a brotar o gosto pela comunicação? Sim, com o ensino da catequese, de alguma forma, eu comunicava a palavra do Senhor e me despertava algo mais, né? Em ter esse contato com as pessoas. Sebastião, já que você está falando em sua comunicação com os alunos do grupo Arlindo Silveira, nós vamos, logo após o intervalo, começar a falar então sobre o rádio. Até daqui a pouco.